O plenário da Câmara dos Deputados prepara-se para votar o projeto de lei 393 de 2011, que dispensa de autorização prévia à publicação de livros, imagens ou gravações que relatem a trajetória de pessoas públicas. O projeto do deputado Newton Lima, do PT de São Paulo, foi aprovado pelas comissões da Casa e deveria seguir para votação no Senado, mas o deputado Marcos Rogério, do PDT de Rondônia, apresentou o recurso para que seja votado no plenário. Para debater o tema, convidamos os deputados Newton Lima, do PT paulista, e Marcos Rogério, do PDT de Rondônia. Eu sou Tarcísio Holanda e começa agora pela TV e Rádio Câmara o programa Brasil em Debate. Deputado Newton Lima, como é que o senhor vê essa autorização prévia para projetos? Essa interpretação que tem no Código Civil, ela precisa ser modificada, e meu projeto aprovado nas duas câmaras por absoluta unanimidade, com apenas no caso da CCJ com o voto de abstenção, ela põe o Brasil no mesmo pé de igualdade de todos os países democráticos do mundo, onde a censura prévia é proibida para artes, para a divulgação da cultura, do conhecimento, e todos nós sabemos que a Constituição brasileira, no seu artigo 220, parágrafo 2º, deixa extremamente claro que é proibida qualquer forma de censura ideológica, política e artística. E, lamentavelmente, o Código Civil vem na contramão, permitindo a alguns juízes a interpretação de que, para pessoas célebres, pessoas que fazem a história, deveria ser necessário uma autorização prévia ou da própria celebridade para ser biografado ou dos seus parentes no caso de morte. O que vem acontecendo é que, lamentavelmente, nós estamos sendo, o Brasil de uma maneira geral e o mundo, nós estamos tendo um apartheid nesse direito, uma vez que autores têm sido condenados por alguns juízes, as suas obras cassadas, impedidas de circularem, e há uma indústria de advogados que vem procurando influenciar os familiares e as celebridades para que entrem na justiça e impeçam que a sua obra seja circulada, o que acaba levando, portanto, não só a intimidação do setor da produção cultural no Brasil, a uma perda importante na nossa capacidade de investigação científica da nossa história, uma vez que as personalidades é que escrevem a nossa história, portanto, uma censura também à investigação científica e, ao fim e ao cabo, produz uma indústria de biografia chapa branca. Só quem autoriza é que tem a segurança de que a sua própria história, do jeito que quer ele próprio contar, a celebridade, seja jogador de futebol, um político, um artista, acaba circulando. Isso agora, é o Código Civil inimaginável. foi criado na ditadura, né? Depois, em 2002, ele foi revisto. Não foi e piorou. na ditadura do Vargas? Isso. E logo depois, em 2002, ele foi revisto, mas permaneceu essa visão absolutamente anacrônica e que coloca o Brasil numa posição vexatória no mundo. Só aqui, no nosso país, é que personalidades se valem do direito dessa interpretação, que alguns juízes, inclusive, nem dão, porque consideram que a Constituição é maior que o Código Civil, e com razão. Há, inclusive, por parte de editoras e de livreiros, uma ação de inconstitucionalidade, uma ADIM, para que o Código Civil seja revisto, uma vez que ele é claramente inconstitucional, que fere o direito à comunicação, à liberdade de expressão, que é um direito que está no capítulo da comunicação social e, como coletivo, e direito individual de todos os brasileiros. Deputado Pedro Rogério, como é que o senhor vê esse conflito a que se referiu o deputado Newton Lima? Muito bem, Tarcísio. Primeiro prazer estar aqui no Brasil em Debate, participar do programa ao lado do Newton Lima, que é um deputado extremamente respeitado na casa, foi presidente da Comissão de Educação e Cultura, onde eu tive a oportunidade de também ter uma atuação. Então, acho que é um momento importante. Fazer uma correção, deputado Marcos Rogério. A questão, esse debate, ele põe em relevo duas garantias fundamentais que hoje, a partir dessa nova interpretação, se conflitam. Você tem, de um lado, no artigo 5º da Constituição Federal, a garantia
da livre manifestação do pensamento, da liberdade de expressão, como uma garantia fundamental. A livre manifestação da atividade intelectual, artística, de expressão, entre outras. Então, nesse ponto, o deputado Newton Lima está coberto de razão. A Constituição Federal assegura tem essas garantias fundamentais. Todavia, no mesmo artigo 5º da Constituição Federal, no seu inciso 10, também assegura o direito à privacidade. E quando o legislador constituinte quis deixar claro essa posição na Constituição Federal, ele não só quis assegurar o direito à privacidade, ele foi além para taxar como bens invioláveis, e é o que está escrito no artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Veja que no rol das garantias constitucionais estão tanto a liberdade de expressão, a garantia de acesso à informação, a manifestação das obras intelectuais, mas também com relevo constitucional nós temos a garantia da privacidade. E quando fala da garantia da privacidade, o legislador constituinte, ele quis manifestar de forma inequívoca, clara, cristalina, para que não houvesse dúvidas. E aí ele elenca alguns institutos do direito à privacidade. Quais são esses? Intimidade, aquilo que é íntimo, que é natural do ser. Privacidade, que diz respeito à vida privada. E vai além, fala da honra das pessoas, ligada à questão da moral, à questão dos valores que são intrínsecos, do conceito da pessoa, e finaliza com relação à imagem, que aí já tem um campo de atuação. E aqui o que me chama a atenção, que o Constituinte podia deixar, nesse inciso 10, apenas a expressão, o direito à privacidade, como gênero. Mas não, ele quis especificar, ele quis tutelar como garantia quase que absoluta, porque aqui não há interpretação absolutista, nem em relação ao direito à informação, nem o direito à liberdade de expressão, não são temas absolutos na Constituição Federal, são relativos, porque aqui no inciso 10 você tem a proteção da dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana, ela é tutelada com relevo. Quando você tem dois institutos de direito em conflitos, duas garantias constitucionais em conflito, aí a única forma de você conseguir compactuar aqui, fazer a moderação dos interesses, é a ponderação, é a razoabilidade. E aí quem é que faz isso hoje com o ordenamento jurídico vigente, à luz da Constituição Federal e do que dispõe o Código Civil de 2002? É o Poder Judiciário. É o Supremo Tribunal Federal. Não só o Supremo Tribunal Federal, em última instância o Supremo, mas vai começar desde o juízo monocrático, o tribunal de origem, até chegar no âmbito do Supremo Tribunal. Quando o Supremo se manifestar sobre essa ADIM que está hoje tramitando na Suprema Corte, obviamente que o tema será uniformizado nas cortes inferiores. Mas até que isso aconteça, você tem duas garantias constitucionais. Duas garantias. E aí o Newton Lima me deu a oportunidade de falar acerca do artigo 220 que ele citou. É verdade, o artigo 220 assegura que a manifestação do pensamento, a criação e a expressão e a informação, sob qualquer forma, ela não pode sofrer restrições, vírgula. A vírgula é um bom indicativo para a interpretação da lei, porque ao final ela diz assim, observado que dispõe o que está disposto nesta Constituição. E o parágrafo 1º coloca como referência aqui o que está no artigo 5º, inciso 10, que é inviolável a privacidade. Deputado Newton Lima, como é que o senhor vê essas ponderações do deputado Marcos? Com todo respeito ao Marcos Rogério, ele deixou de enfatizar exatamente aquilo que protege a integridade e a imagem de todos, que é, como ele leu na Constituição, assegurada a cada um de nós brasileiros, celebridades ou não, o direito à reparação, à indenização. A Constituição é muito sábia.
Ela proíbe a censura, mas diz, se você, que é uma celebridade, quando alguém expõe a sua história, e se em algum momento presidiu esse biógrafo fazer-lhe ofensa à sua honra, à sua imagem, passar informações falsas, você tem todo o direito, e a Constituição te permite, celebridade ou não, também as celebridades, de pedir indenização, e ele teve a oportunidade de nos ler esse importante artigo da Constituição. Portanto, meu projeto de lei não mexe num direito inalienável à honra. Nem eu, nem ele, nem o Marcos, nem você, Tarcísio, nenhum dos espectadores da TV Câmara aceitariam um Brasil democrático, não seria, se a nossa imagem pudesse ser esculhambada por quem quer que seja a qualquer momento. Por isso, a possibilidade da indenização, calúnia, difamação, tudo injúria, pode e deve, em qualquer circunstância, ser objeto de reparação. E está aí ele tem razão, o judiciário para dirimir se a sua honra foi afetada ou não, se o fato sobre sua história é verdadeiro ou não, se a sua integridade e a sua hombridade estão preservadas. O direito de imagem, Tarcísio e telespectadores, ele é um direito que o mundo todo reconhece, mas sabe que as celebridades têm esse direito reduzido. Sabe por quê? Porque elas, por serem celebridades, elas vivem como artistas, como políticos, como jogadores, elas vivem desta publicidade. Claro. E, portanto, elas abrem mão em parte da sua privacidade. É assim que o mundo todo pensa. Vou te dar um dado, Tarcísio, que é espetacular sobre biografias de pessoas. Sobre o Barack Obama, já tem 150 biografias, porque nos Estados Unidos não há necessidade de autorização de coisa nenhuma para fazer uma biografia sobre o maior presidente da República. Michael Jackson, um artista, 160 biografias de uma personalidade que mudou o mundo no rock and roll, e que no rock, em especial da música moderna, e todos nós sabemos é uma personagem controvertida e todo mundo quer conhecer, e vendem-se livros sobre isso. Evita Peron, Che Guevara, 20, 60, respectivamente. Bill Clinton, com todos aqueles episódios da estagiária, 60 biografias. Agora o Marcos pode falar. Deputado Newton Lima, meu colega, e os atuais mandatários? Então, David Cameron, 4 biografias já tem na Inglaterra sobre ele. Angela Merkel, a nossa comandante alemã do processo recessivo europeu, 4 biografias já estão em curso. Nicolas Sarkozy, 7, e termino. Berlusconi, com todas as histórias, inclusive folclóricas, 5 biografias na Itália já não autorizadas, porque esses países preservam, sobretudo, o combate à censura prévia acima de qualquer outro valor. O Brasil em Debate vai fazer um pequeno intervalo e volta já. Estamos de volta com o Brasil em Debate, que hoje está discutindo a lei das biografias. Nossos convidados são os deputados Newton Lima, do PT de São Paulo, e Marcos Rogério, do PDT de Roraima. Deputado Marcos Rogério, o senhor acredita que a Câmara possa tomar alguma iniciativa em relação a esse problema das biografias para restabelecer a total liberdade de expressão? Veja bem, Tarcísio, eu sou do PDT lá do meu estado de Rondônia, no norte do Brasil. Eu defendo a liberdade de expressão como alguém que vem do jornalismo. Eu atuei quase 15 anos como jornalista no meu estado. Já passei por jornal impresso, rádio, televisão. Eu defendo a liberdade de expressão no sentido pleno. Agora, aqui nós não estamos tratando de liberdade de expressão. Aqui nós estamos tratando de uma parte da indústria do entretenimento. E aí, quando o nobre deputado Newton Lima faz referência aos Estados Unidos, com todo respeito, que é a maior democracia do mundo, né? Os Estados Unidos, que é referência democrática, o Brasil não segue as referências democráticas dos Estados Unidos em alguns aspectos. Marcos, falando de todos os países ocidentais. Ele falou de vários países, mas eu vou pegar como referência aqui os Estados Unidos apenas para citar em passant, né? O Brasil tem a maioridade a partir dos 18 anos, os Estados Unidos tem 12. O Brasil diz na Constituição que nós não podemos ter pena de morte no Brasil. Nos Estados Unidos tem estados com pena de morte. Nós não seguimos os Estados Unidos em tudo. Outra coisa, querer comparar o Brasil com os Estados Unidos com relação às biografias
e a questão da possibilidade da indenização é, com todo respeito, desconhecer um pouco da estrutura do judiciário brasileiro e das práticas judiciais brasileiras. O judiciário brasileiro está abarrotado de processos dos tribunais inferiores ao Supremo Tribunal Federal. Mais do que isso, é desconsiderar o fato de que a indenização do eventual dano moral, da ofensa à honra, à imagem da pessoa, não tem o condão de reestabelecer a condição anteriormente estabelecida. Quer dizer, uma ofensa não pode ser paga. A medida da indenização é para minorar os efeitos, mas ela não consegue restaurar a pessoa do ponto de vista da dignidade da pessoa humana. Então, eu acho que quando eu ouço o argumento, não, mas se houver ofensa, a indenização, passa a ideia de que a indenização ela tem o condão de cicatrizar a ferida. Longe disso. A indenização não tem esse aspecto. Ela é, sim, uma punição para quem ofende e uma minoração mínima, vou ser redundante aqui na palavra, para o ofendido. Mas eu vou me centrar aqui no aspecto da estrutura do judiciário. Hoje, o nosso judiciário está abarrotado de processos. Hoje, o judiciário nosso, em relação a essa matéria, tem tido decisões, do meu ponto de vista, que são decisões da ponderação. Na análise do caso concreto, e aí não se trata de censura prévia, e falar de censura aqui é desconhecer um pouco a história das nossas constituições. Da Constituição de 1824 até a Constituição de 1988, se você pegar o histórico das constituições, você vai ver que a Constituição que assegurou como inviolável a privacidade foi a Constituição de 88. As constituições do Estado Novo e da ditadura não fizeram menção a isso. Então, esse aspecto de proteção, e eu repito, da dignidade da pessoa humana, é fruto da nova Constituição, da Constituição Cidadã de 1988. E aí, frisar o seguinte, que o legislador, e eu acho que todo legislador aqui tem o direito de legislar sobre a matéria que ele achar conveniente do interesse da opinião pública. O Nilton tem toda a legitimidade. E você também nós estamos fazendo um debate sobre um tema que vai mudar a maneira do Brasil enxergar o mercado das biografias. Então é um tema importante. Agora, o legislador, eu penso que ele tem que trabalhar sempre no sentido de diminuir a litigiosidade e não no sentido de levar cada vez mais para o judiciário situações menores. E esse projeto, ao contrário do que parece, ele vai provocar mais recursos ao judiciário do que o atual modelo. Porque o atual modelo, ele prevê como exceção a autorização da biografia. Ainda que o texto, e aí é questão de hermenêutica jurídica, ainda que o texto diz lá que, salvo se autorizadas, quando você vai ver a essência do texto, ele coloca alguns requisitos para que o juiz defira a retirada de circulação, que pratique aquilo que está lá no artigo 21. Quer dizer, quando houver, tem que ter requerimento, não é de ofício, tem que ter requerimento do biografado, não é de ofício, e tem que atingir essa biografia a honra, a boa fama, a respeitabilidade ou se destinar a fins comerciais. E não venha com o argumento de que biografia não tem fins comerciais, porque tem. Aliás, uma entrevista recentemente da presidente da Associação das Editoras, que está voltada para essa matéria, falava justamente desse aspecto de que quando você vai fazer uma biografia, você leva em consideração, até para contra-argumentar um argumento que eu apresentei na CCJ, de que você leva em consideração o aspecto do mercado. Né? Então tem interesse comercial. E eu não estou questionando esse aspecto, mas aqui, para se retirar de circulação, tem que haver ofensa ao biografado. Então não é qualquer biografia que o judiciário vai interferir no sentido de retirar de circulação. Tem critérios objetivos para se proibir uma circulação. E pelo novo projeto, você acaba com o critério objetivo. O critério objetivo, que seria objetivo para se permitir a publicação sem autorização, é a dimensão pública. E aí eu pergunto para você que é jornalista, o que é dimensão pública? Qual é o conceito objetivo da dimensão pública? Deputado Nilton Só para Lima. elucidar os telespectadores, eu falei em todos os países do mundo ocidental, do mundo livre. Só o Brasil é que faz censura a obras artísticas.
Nós não sabemos hoje, o livro Roberto Carlos, do Paulo César Araújo, não tinha nenhuma ofensa. O Paulo César Araújo, Tarcísio, era fã, como eu sou, do Roberto Carlos. Certamente o Marcos também. E o livro dele já estava na prateleira. E foi cassado por uma decisão judicial que os advogados do Roberto Carlos colocaram, porque ele não gostou de alguma passagem. Nós fomos privados de conhecer. Ele levou 16 anos para fazer o livro dele, pesquisando como fã. Ele só queria enaltecer. E isso foi, na verdade, uma agressão a nós brasileiros e ao mundo, porque é isso que é censura, Marcos, meu colega. É isso, é tirar de circulação uma obra. Isso é censura. Sempre foi assim. E o Roberto Carlos está chegando ao limite de atrapalhar, inclusive, a compreensão, a partir dessa interpretação do Código Civil, nós conhecemos melhor a própria história da Jovem Guarda. A professora de história Maíra Zimmermann fez um livro sobre a Jovem Guarda e o Roberto Carlos entrou com base nesse dispositivo que o meu projeto, com apoio unânime da Comissão de Educação e Cultura da Casa, com apoio quase unânime da Comissão de Constituição e Justiça, mas com o apoio unânime também de um órgão fundamental que veio pós-ditadura na Constituição de 88, que é o Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional. Saiba, Tarcísio, telespectadores, o Marcos Rogério sabe, por totalidade dos votos, o Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional aprovou o nosso projeto. Por quê? Todos nós não queremos saber de censura, ninguém quer saber mais. Então nós temos que tirar da nossa legislação infraconstitucional, e o Código Civil faz isso, lamentavelmente. O meu projeto repara esta anomalia, acabar com todos os resquícios que proíbem nós conhecermos a vida dos nossos principais personagens. Até porque, agora, o Marcos falou do seu papel reconhecido como jornalista, falo o meu como acadêmico, como professor, ex-reitor de uma universidade federal, no caso São Carlos, presidente do Conselho dos Reitores das Universidades. Eu prezo demais a construção da nossa memória. E a construção da nossa memória, Tarcísio e telespectadores, passa pela história de cada um desses personagens. Imagine você, se quem, de Dom Pedro, de todos os, na hora da Velha República, a Nova República, os nossos principais protagonistas tivessem a sua história ceifada porque os seus parentes lançassem mão de impedir que nós conhecêssemos as suas trajetórias pessoais e também como celebridade, o que seria da história e da memória do Brasil. Tolher, como hoje está acontecendo, no caso da Jovem Guarda, isso aconteceu 2 semanas atrás, é tirar um pedaço da nossa história, arrancar. Isso é absolutamente agressivo. Nós temos que aprovar esse projeto de lei. Isso não interfere na possibilidade. Se um dia o Roberto Carlos, Marcos Rogério, Newton Lima, Tarcísio, qualquer um, se vir a frente a uma bibliografia, se nós nos tornarmos celebridade, evidente. Caso contrário, ninguém vai querer vender no mercado um livro sobre qualquer pessoa, até porque não vende. Estoca e é prejuízo para o mercado editorial e para o próprio autor. Mas se um dia isso acontecer, nós temos um país livre e nós temos o direito de pedir indenizações pesadas e que são dadas, ainda bem, pelo Estado de Direito, pelo Poder Judiciário, para preservar quando alguém abusa de uma determinada vida ou de informações falsas sobre uma determinada personalidade. É impressionante porque que o Conselho, eu peço inclusive que o voto do relator e de todo o Conselho de Comunicação Social desta Casa, que é do Congresso Nacional, desta Casa e do Senado, ao aprovar por unanimidade e apoiar o nosso projeto, ele estava exatamente preservando a Constituição brasileira, no seu artigo 220, que proíbe definitivamente qualquer censura a partidos, a ideologia e também a produção artística no nosso país. O nosso tempo está esgotado. Eu queria aqui agradecer a presença do deputado Newton Lima, do PT de São Paulo, e Marcos Rogério, do PDT de Rondônia. O Brasil em Debate termina aqui. Nosso tema foi a Lei das Biografias. Eu sou Tarcísio Holanda e até o próximo programa.